A família de Deus. Família de Deus. Crescimento integral. E aí tem um versículo para memorização, né? Estamos falando de memorização, e esse também, quem não sabe de cor, vamos aprender. Já. Hebreus 10, 25. O que diz Hebreus 10, 25? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Letra maiúscula, né? Dia da volta de Jesus, né? Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo é o costume de alguns. Olha que costume terrível esse, hein? Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vedes que o dia da volta de Cristo se aproxima. Agora vamos lá na página 101, na pergunta de número 7, né? Nós paramos aí na pergunta de número 7, falando sobre a família de Deus. E a pergunta de número 7 diz o seguinte: além do cumprimento desses mandamentos, há outra postura que devemos adotar, em quem devemos manter o olhar para que possamos correr sem desanimar. Pregação de uns domingos atrás aí, né? Vamos lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número de 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. É a quem devemos manter o olhar nessa carreira cristã, nessa maratona cristã. Diz o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Nós estamos numa maratona, né? Maratona cristã. E para corrermos bem essa maratona, a primeira coisa que precisamos fazer, que conforme esse texto, é nos lembrar daqueles que correram antes, né? E venceram, foram até o final. Não ficou pela metade do caminho, não, né? A gente vê Paulo dizendo: combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Completou a carreira, né? E assim devemos fazer. Aqui nesse capítulo de 11 de Hebreus, nós temos aí os heróis da fé, vários homens e mulheres, né, que correram e completaram a carreira cristã. Você também está nessa maratona firme e forte? O que nós devemos fazer para não desistir? Desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Você já viu algum maratonista correr com um chumbo amarrado na perna, no pé? Né? Impossível, né? Se de fato é um maratonista, né? A gente sabe que na corrida de São Silvestre tem aqueles que vão para fazer gracinha, né? Já viu? Se enfeita, né? Tem uma fantasia que não tem nada a ver de corredor, mas aqueles ali é só para largada, só para brincadeira, só para fazer de conta. Os corredores, eles, né, estão o mais leve possível para ir até a linha de chegada, né? Então, assim também, nossa carreira cristã, a gente tem que desembaraçar. Desembaraça. O que está embaraçando você? E aqui, o que pode embaraçar nossa carreira cristã?
o pecado ou qualquer outro peso, né? Tem coisas que às vezes não é um pecado em si, mas pode se tornar um peso, um pecado, né? Por exemplo, jogar bola é pecado? Não, mas se eu se tornar tão viciado nisso que eu não tenho tempo mais para a leitura da palavra, para a oração, para a igreja, então se tornou um peso, um atrapalho para a minha vida, né? Assim também, por exemplo, assistir televisão, estar na internet, outras coisas assim, é pecado em si? Não é pecado, depende de como eu vou usar, né? Aí pode se tornar um peso também, um atrapalho para a minha vida, né? Então, eu tenho que me desembaraçar. O que está te embaraçando? O que pode tentar te embaraçar? Desembaraça, né? Para correr com perseverança a carreira que está proposta. E aí, em terceiro, a gente vê que para essa carreira, essa maratona cristã, para corrermos, nós precisamos de fazer o quê? Em terceiro, olhar para quem? Firmemente. Isso mesmo, o autor e consumador da nossa fé. Quem é esse? Jesus. Né? Olhe para quem o Senhor Jesus é e aquilo que Ele fez para nos salvar. Fez por você e por mim. Então, Ele é o autor. Ele que nos deu a fé e Ele que faz com que a nossa fé permaneça. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, fica firme no seu olhar em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso modelo do qual nós devemos imitar. Né? Ele é o nosso mestre e nós somos seus discípulos. E na carreira cristã, precisamos ter os nossos olhos fixos em Cristo, né? Então, a pergunta aí de número 7 é: em quem devemos manter o olhar para que possamos correr sem desanimar? Já respondemos, né? Em Cristo. Amém? Bora para Efésios 4, 11 e 12. A Escritura nos ensina que o Senhor concedeu vários líderes à igreja. Com qual objetivo, né? Deus concedeu esses líderes à igreja, conforme Efésios 4, os versículos 11 e 12. Diz assim o texto: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, cada cristão tem pelo menos um dom. Qual é o seu dom? Deus nos deu esses irmãos, né? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que nos ajudem a desempenhar o dom que a gente recebeu de Deus, para que a gente cresça espiritualmente. Por isso que na família, né? Na família de Deus, estamos cooperando uns com os outros através do dom que recebemos para servir uns aos outros. Você já sabe qual é o seu dom? Qual o seu dom? Felipe, Romualdo, Regina, Zezinho, qual o seu dom? Qual o seu dom na igreja? No corpo de Cristo, Maiana, Rafael, Luci. Você sabe qual é o seu dom? Se você não sabe qual é o seu dom, vamos orar e pedir para Deus te revelar qual é o seu dom. Amém? Porque todo cristão tem pelo menos um dom, para que assim possamos servir ao corpo de Cristo e fazendo isso, estamos servindo ao Senhor, né? Amém? Então, esse é o objetivo, né? Para que cresçamos no serviço que Deus nos deu, a fim de sermos aperfeiçoados e desempenhar o nosso serviço para a edificação do corpo de Cristo. Muito bem. A número 9. De fato, o Senhor deseja preparar o seu povo através de líderes que Ele mesmo concedeu. Em Atos 6, de 1 a 3, vemos a instituição de diáconos
para servir o ministério de misericórdia. À luz de Tito 1:5, que outro tipo de oficial deveria ser instruído como líder nas igrejas para que houvessem ordem no corpo de Cristo? Então vamos primeiro em Atos, né? Atos 6, volta um pouco aí na sua Bíblia. Nós temos aqui quem que são esses irmãos, né? Que estão a serviço aí na igreja. Atos 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Problema de crescimento, graças a Deus. Que Deus nos dê esses problemas, né? E aí, o que os apóstolos fizeram? Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E assim eles fizeram, né? Então, esses irmãos, chamados como? Diáconos. Muito bem, são os diáconos. Agora, é bom nós entendermos algumas coisas sobre essa questão de diaconia, né? Primeiro, quem foi o maior de todos os diáconos? Jesus, né? Porque diácono é servo. Jesus nos serviu, ele em Marcos 10:45, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Segundo, todo cristão é um diácono, é um servo também, né? Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Aliás, até tem uma frase que eu estava vendo que diz o seguinte, que quem não aprendeu a servir, não entendeu ainda, né, o propósito da sua vida, mais ou menos isso, não serve para viver, né? Então nós estamos aqui para servir e não simplesmente para esperar ser servidos, né? E, em terceiro, tem um ofício, né? E aqui é o caso dos diáconos oficiais. E aí nós temos, nós temos como diáconos aqui na igreja, agora, atualmente? Irmão Zezinho, irmão Romualdo, irmão Roberto, quem sabe você amanhã também vai ser um diácono, né? Ordenado no corpo de Cristo. Muito bem. Então, qual outro ofício que existe também na igreja para a ordem, para o crescimento da igreja? Tito 1, versículo 5. Vamos lá. Vai passando aí, vai passando. Chega depois de Timóteo. Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo fala para Timóteo, né? Aliás, para Tito. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, para colocar as coisas em ordem ali na igreja, né? Deus que deveria ser, então, eleito esses presbíteros. Quem são os nossos presbíteros hoje, irmãos? Renato, Dário, Alex, irmão Clarindo, né? Graças a Deus, né, pela vida dos nossos irmãos. Você tem orado por eles? Tem orado pelos diáconos, pelos presbíteros? Eles carecem das nossas orações. Nós carecemos, né, de orar uns pelos outros. Amém? Então, diáconos e presbíteros. Pergunta de número 10. Agora, você já está em Tito, volta um pouco em 1 Timóteo 3, de 1 a 10.
Paulo chama os presbíteros de bispos e orienta sobre os critérios que deveriam ser usados para eleger os oficiais da igreja, tanto presbíteros como diáconos. Ao observar o texto, como deve ser o caráter de um oficial da igreja? Então vamos em 1 Timóteo. 1 Timóteo 3, nós temos aqui as qualificações. Como deve ser os presbíteros na igreja? E aqui também os diáconos, vamos pegar essa parte também dos diáconos, né? 1 Timóteo 3 também fala, né? Quando você for orar, pede para Deus, né? Pela vida dos irmãos, com base nesse texto aí, ó. 1 Timóteo 3, que diz: fiel é a palavra, se alguém aspira, se alguém deseja ao episcopado, ao ministério, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja, ou presbítero, o pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, não seja imaturo, né, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, presbíteros e diáconos, né? Oremos para que os nossos irmãos, para que nós tenhamos essas qualificações na nossa vida. Diz aí o texto: ao observar esse texto, como deve ser o caráter de um oficial da igreja? Qual a palavra que mais destacou para você aí? Dessas várias qualificações. Irrepreensível. Isso significa que ele vai ser impecável. Será que é isso que está querendo dizer o texto? Não, né? Está querendo dizer que ele vai ter uma vida coerente, de santidade, de temor ao Senhor. Não quer dizer que ele vai ser perfeito, né? Mas é alguém que tem maturidade espiritual. Não é alguém que você está imaturo toda hora, tem que estar repreendendo, né? Então, tem maturidade espiritual e uma vida, de fato, que dá um bom exemplo. Amém? Inclusive ao pecar, né? Pedir perdão a Deus, ao próximo, né? Muito bem. Número 11. Conforme o texto de 1 Timóteo 5, de 17 e 18, a Escritura ensina que os presbíteros orientam os demais líderes e se esforçam no ministério da pregação e do ensino, e devem receber suporte material para dedicar-se de modo especial às suas tarefas. Você consegue identificar quem são os presbíteros na comunidade? 1 Timóteo 5, 17, 18, diz aí: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não abordastes o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, aqui o presbítero que é o pastor presbítero, que é a mesma coisa, né? Que está de tempo integral para a obra do Senhor, né? E todo presbítero também deve ter, mesmo que não esteja de tempo integral para a obra do Senhor, vivendo o ministério, mas ter o dom do
ensino, né? De ensinar, né? Amém? Número 12. Em muitas igrejas, os pastores são presbíteros docentes dedicados à pregação e ao ensino. Em liderança, junto com os presbíteros, são responsáveis pela condução espiritual e administrativa da comunidade. Como os cristãos devem tratar seus líderes à luz do ensino bíblico? Então vamos lá em Hebreus 13, 17. Como os cristãos devem tratar seus líderes de acordo com... Vai um pouco mais na frente aí, né? Pedir para o Rafael ler para nós. 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Amém. Então, o que faz o pastor, o presbítero? Vela por vossas almas, ou seja, é um pastoreio, né? Está cuidando, né? E o que deve fazer, então, os que estão debaixo desse pastoreio, né? Obedecer, né? Como dizia um irmão presbítero lá em Goiânia, né? Irmão José Lopes. Ele falava assim, qual que é o alfabeto de Deus? Nosso alfabeto é ABC, né? A, B, C, D, F. E o de Deus? Qual? Você já sabe como é que é o alfabeto de Deus? O alfabeto de Deus é o seguinte, O, B, D, C. Então, todo cristão tem que aprender o alfabeto de Deus. O, B, D, C. Né? Obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como devem prestar contas, né? Já pensou? A coisa não é brinquedo não, né? Devem prestar contas. Vai prestar conta para quem? Para Deus, né? Para Deus. Observação, em algumas denominações, tais funções são denominadas por outros títulos. Número 13. Às vezes, alguns cristãos tornam-se passíveis de disciplina por causa do pecado. Como Jesus nos ordenou tratar desse tipo de situação, bora para Mateus 18, de 15 a 17. Como devemos tratar do irmão faltoso, né? Mateus 18, de 15 a 17, que diz, se teu irmão pecar contra ti, vai reclamar lá para o outro e fofocar. É isso? Não, né? Vai conversar com ele, você e ele. Só, se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Próxima etapa. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Segunda etapa é testemunha. Ó, irmão, você errou comigo, você falhou, está aqui o irmão que é testemunha. Dura a gente fazer isso, né? A gente fica com um bicão desse tamanho e vira a cara, não quer não saber. Não, a gente tem que procurar e conversar. Bom, se na primeira etapa não resolveu, na segunda também não, tem a terceira etapa. Aí é que entra a questão da liderança, do conselho. E se ele não te atender, diz-o à igreja. E se quer recusar ouvir, a quarta etapa. Se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano, ou seja, não convertido. Essa aí precisa de conversão. Passou por 3 etapas de disciplina, não se arrepende? Meu Deus do céu. Então tem que haver uma conversão na vida dessa pessoa, né? Está igual os publicanos, como diz Jesus, igual o gentio, né? Sem temor a Deus, né? Então, e aí, 14, observe com atenção e responda. Que atitude interior deve existir naquele que corrige o faltoso? Bora lá para Gálatas, vai para frente aí, Gálatas 6:1. Qual deve ser a sua atitude
ao corrigir um irmão faltoso, né? Uma coisa que está precisando muito dos nossos dias, né? Porque parece que cada um por si e deixa o outro afundar. Não, a gente tem que exortar, corrigir com amor. E aí Gálatas capítulo 6, versículo 1 fala, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, corrige e vigia, né? Para também não cair no erro. Amém? Você está fazendo isso? Está ajudando o seu irmão? Letra B. Que atitude interior deve existir naquele que é corrigido? Hebreus 12, 5 e 6. Qual que é a atitude interior que deve existir naquele que é corrigido? Então, bora lá em Hebreus, capítulo 12, versículo de número 5 e 6, que diz: E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, se você está recebendo correção, é porque Deus te ama. E essa correção pode vir através do irmão ou da igreja, né, para o seu bem, para o nosso bem, né? Como nós fazemos com os nossos filhos, nós corrigimos nossos filhos porque nós não amamos eles ou porque nós os amamos? Porque nós os amamos, né? Por isso que a gente usa a disciplina. E por último, a número 15 fala: viver como povo de Deus é um grande desafio, porque é um ajuntamento de pecadores, santos sim pela graça de Deus, mas pecadores que estão no crescimento, né, espiritual. É necessário estarmos comprometidos em aceitar e cuidar uns dos outros e pagar um preço para manter a unidade, conforme Efésios 4, versículo 3, né? Deixa eu ler aqui Efésios 4, versículo de número 3. Preservar a unidade no vínculo da paz, né? Efésios 4, 3, que diz: há somente um corpo e um espírito, como também fois chamados em uma só esperança da vossa salvação. Esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Nós não criamos a unidade, quem cria a unidade é Deus, mas nós devemos preservar a unidade, né? Amém? Contudo, o maior e grande preço, o nosso Senhor Jesus Cristo já pagou para que fôssemos feitos irmãos. Ore para que o Espírito Santo lhe capacite a viver em amor na preciosa família de Deus. Preciosa família de Deus. Felizes, bem-aventurados, abençoados aqueles que fazem parte da família de Deus. Você faz parte dessa família? Amém? E essa família, a família de Deus, é tão forte, né, os laços, essa união que nós temos em Cristo, a nossa aliança em Cristo e uns com os outros, que é mais forte do que nossos laços, a nossa família, até mesmo física, né, vamos dizer assim, de sangue, certo? Por quê? Por que está na família de Deus, o vínculo é mais forte? Por quê? Porque com a família de sangue. É espiritual e é eterno. Pensou? Está vendo esses irmãos aqui? Dá uma olhadinha para esses irmãos aí.
Você vai conviver com eles a eternidade inteira, queira você queira ou não. Né? Teu irmão brincalhão, ele falava assim, né? A esposa falava para ele que tá unido, né? Até que como casal, né? E então, amor eterno, né? E aí ele brincava, ela falava o seguinte: quando chegar no céu, a nossa aliança é aqui na terra, chegar no céu, cada um do seu lado. Mas essa aliança que nós temos aqui matrimonial, de fato, no céu será diferente. Mas a nossa aliança como irmãos em Cristo é para sempre, né? Por isso que nem essa união nossa de sangue que nós temos com a nossa família é tão forte, né? Porque é aqui, nessa terra. Agora, a nossa aliança em Cristo Jesus como irmãos em Cristo, essa é para sempre. Glória a Deus por isso. Amém? Graças a Deus que os defeitos vão ficar aqui, né? O que vai subir é só as virtudes, né? Agora aperfeiçoadas. Glória a Deus. Tudo perfeito. Maravilha. Glória a Jesus. Amém? É bênção do Senhor. Então vamos orar agradecendo a Deus. Deus querido, Deus maravilhoso, te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e por fazermos parte da família de Deus. Assim, temos, ó Deus, esta união contigo, esta aliança que o Senhor fez conosco por meio de Jesus. O Senhor é o nosso Pai Celestial, que nos deu o Espírito Santo que em nós habita, e estamos unidos como irmãos em Cristo. Obrigado, meu Deus. Que assim possamos, ó Deus, enquanto aqui nessa terra, ó Deus, desenvolvermos os dons que o Senhor tem nos dado para crescermos espiritualmente, servindo uns aos outros e sendo bênção na vida de outras pessoas, ó Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela igreja do Senhor Jesus, que é a coluna e baluarte da verdade. Obrigado, meu Deus, pelo teu povo, do qual nós fazemos parte. Louvado seja o teu nome. E que o Senhor traz avivamento e despertamento sobre o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.